Boa noite, pessoal. Estamos na segunda edição do Museu ao Vivo. Bem-vindo a todos. Estamos invadindo a aula de Evolução Histórica da Computação para os alunos do Bacharelado em Sistemas de Informação. Meu nome é Cláudio Mota, sou curador, Cláudio Fabiano Mota Toledo, sou curador do Museu de Computação, professor Odelar Leite Linhares e professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, o nosso querido ICMC. Então, neste semestre, como eu mencionei, eu sou responsável por ministrar a disciplina Evolução Histórica da Computação e Aplicações, é oferecida para os cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação no ICMC. Então, por isso que hoje a gente está aqui no horário da aula do pessoal do BSI. Aproveito, então, esse momento para dar boas-vindas aos meus queridos alunos, que eu sei que, com certeza, estão todos aqui presentes, ansiosos para assistir a live, certo? E no evento desta noite, nossa, eu tenho um convidado que, para mim, é extremamente especial, né? Que eu fiquei muito contente quando topou, né, sair da sua aposentadoria para vir aqui conversar com a gente, que é o professor Marcos José Santana. Boa noite, professor Marcos, tudo bem? Boa noite, Cláudio, e todo mundo aí, tudo bem, graças a Deus. Noite fria. Então, noite fria, nossa, está muito frio mesmo. Vamos aquecer vamos aquecer. Eu acho que a conversa vai ser boa, vai esquentar bem, bastante aqui, né? O pessoal vai achar que é um papo histórico morno, mas não é, não. E o professor Santana, como eu mencionei, ele é aposentado, mas ingressou no ICMC em 1983, né? Foi contemporâneo do professor Odelar Leite Linhares, o criador do museu. Ele tem graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica na Escola de Engenharia de São Carlos, fez mestrado em Ciência de Computação no ICMC e doutorado em Engenharia Eletrônica e de Computação na University of Southampton. No ICMC, ele orientou mais de 70 alunos, vários destes hoje são professores no ICMC, são professores também espalhados pelo Brasil, e ao longo dessa brilhante trajetória, o professor Marcos acompanhou, né, a criação dos laboratórios de computação do ICMC e toda essa história, toda a história da evolução da nossa área e de como isso se deu, né, dentro do ICMC. E hoje ele está aqui para contar um pouquinho, né, dessa história que ele acompanhou bem de perto. Marcos, fica à vontade aí, acho que eu estou todo mundo ansioso para te ouvir falar. Manda ver. Bom, inicialmente, muito obrigado, Cláudio. E deixa eu aproveitar logo no começo, mandar um oi para o pessoal do nosso grupo de Friends, que são nossos ex-alunos, e mais a Sarita, do nosso laboratório, porque eles fizeram questão, tem que mandar um oizinho. Então, já viu, quando vai na televisão, tem que mandar um oizinho. Né? Então, oi, pessoal, tudo bem? Tá bom, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, como a gente já combinou, apenas para dar um gostinho da coisa. E depois
Porque se a gente for falar realmente, eu preciso da noite inteira e isso não dá. Então, eu vou fazer uma breve apresentação e aí espero que as perguntas complementem ou desafiem, ok? Então, deixa eu colocar aqui. Tá tudo certinho aí? Bom, vamos colocar. A gente poderia fazer essa conversa aqui sobre diversas visões. Então, essa aqui é uma visão, é a minha visão, né? É um flash, é um recorte de algumas coisas que me parece interessante para a gente poder discutir aqui. Primeiro de tudo, eu vou começar dizendo que, para mim, é um ponto polêmico, mas para mim, computação é uma ciência antiga. Existem muitas pessoas que costumam dizer que a computação não é uma ciência antiga, que a computação é uma ciência razoavelmente nova, visto que os computadores, tal qual a gente imagina computador digital, né, computador eletrônico, apareceram na década de 40. Mas computação, para mim, é alguma coisa que é bem mais antiga e bem mais abrangente do que isso, porque computação está ligada a você fazer contagens, você pensar em organização de coisas, etc. Isso leva a gente às cavernas. E se a gente pensar que lá na caverna a tecnologia que existia disponível talvez fosse pedrinhas, então fazer uma contagem daquilo que eu tenho, ou seja, juntar as minhas pedrinhas de um lado, as pedrinhas do outro. Ou se é desenhar na parede, então é ir lá pegar um pedaço de carvão e fazer as minhas anotações. E assim por diante. Então, daí a gente já começa no ponto de que a computação vista dessa forma, ela é fruto da evolução da tecnologia. Se a tecnologia que eu tenho é primitiva, eu vou ter uma computação primitiva. Se eu consigo uma tecnologia mais avançada, eu vou ter uma computação avançada. Então, falando nesse sentido, então aqui nesse caso aqui, eu estou colocando os ábacos, é um tipo de tecnologia para você poder fazer contagem, para você poder fazer operações matemáticas e etc. E então eu tenho um tipo de computação que vai ser baseada nessa tecnologia. Aqui embaixo está colocado uma máquina de calcular mecânica. Essa máquina, eu sou meio jurássico, então eu, quando criança, vi muitas dessas máquinas, que tem algumas aí no nosso museu, principalmente nas lojas de material de construção, onde o pessoal fazia os cálculos para ver metragem, cubicagem das coisas, etc., utilizando esse tipo de máquina. A tecnologia aqui é mecânica. Já na década de 40, apareceu, então, o computador eletrônico. Nesse caso, é um computador feito com válvulas. O primeiro computador eletrônico, o ENIAC, era um monstro, consumia uma energia incrível. Tem algumas histórias que contam que quando ele estava em pleno funcionamento, as luzes das casas do estado, lá onde ele estava instalado nos Estados Unidos, piscavam, de tanta energia que ele consumia. E aqui começa o que a gente costuma falar, que era a era que eu costumo falar, né? E nem todo mundo pensa assim, a era dos dinossauros. Esses são os dinossauros que deram início a toda essa saga da computação que permeia todos os segmentos da nossa vida hoje. Com a evolução da tecnologia, a gente teve muitas outras coisas que já foram se tornando acessíveis. Por exemplo, as calculadoras, ao invés daquela calculadora mecânica, podia ser uma calculadora eletrônica, bonitinha, como está aqui, essa daqui de cima, é uma HP 35, que era muito queridinha dos engenheiros, né? Os engenheiros andavam com uma máquina dessa no bolso sempre, para fazer as contas, e inclusive com aquele tipo de operação usando a fórmula polonesa, né? Que quem trabalha em computação sabe do que eu estou falando, e era muito conhecida. Também com a evolução tecnológica apareceu, por exemplo, o Macintosh, o primeiro Macintosh, que revolucionou, trazendo uma forma nova da gente interagir com a máquina. Então, deixamos de simplesmente digitar números e coisas e começamos a trabalhar mexendo com mouses, etc. Foi essa máquina horrível
que aparece aqui, que vislumbrou o mundo e fez muita gente ficar apaixonada por computação. Mais recentemente, também como fruto da tecnologia, nós temos os tablets, né, mostrando para a gente aí uma tela cheia de ícones, e que a computação e a forma de interação é sempre baseada em você dar cliques e arrastar figurinhas de um lado para o outro. E aqui embaixo tem um notebook que sintetiza uma série de coisas. A gente pode ter no notebooks com telas onde você também arrasta ícones, você também pode trabalhar em telas por comando de linha. Eu lembro que na primeira máquina que a gente trouxe para o Instituto, em que você tinha uma tela cheia de ícones, alguns professores preferiam instalar uma interface arcaica e trabalhar por linha, porque estava acostumado a trabalhar por linha. Então, mas tudo isso mostra como que a evolução da tecnologia vai fazendo com que as coisas melhorem e permita que a gente faça novas aplicações. O Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos, ele entrou nesse cenário todo aí em 1971. Em 1971, o Instituto foi criado a partir dos departamentos de matemática e do departamento de computação e estatística que já existiam na Escola de Engenharia. Na Escola de Engenharia de São Carlos, em 1953, quando a escola foi fundada, já foi criado o departamento de matemática. Esse departamento de matemática aglutinou algumas pessoas que trabalhavam principalmente com computação numérica, e em 1970 criaram o departamento de computação, já preparando para a criação do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos. E em 71, então, que nasceu com os dois departamentos que vieram da Escola de Engenharia. Onde que a gente entra? Onde que eu entro? E onde que muitas pessoas entraram junto, inclusive minha esposa Regina entrou também aqui, nesse contexto. Em 1976, nós ingressamos no curso da Escola de Engenharia de São Carlos, para fazer engenharia. Era assim, você entrava em engenharia. No ano seguinte, em 1977, a gente fazia opção por uma das carreiras, que tinha mecânica, tinha eletrônica, tinha produção. Eu acho até que na época a produção era uma opção dentro da mecânica. Bom, eu inicialmente optei por mecânica, e com isso eu me aproximei do pessoal do departamento de estruturas e comecei a trabalhar com o pessoal lá do departamento de estruturas, onde tinha muitos problemas numéricos para serem resolvidos, e como no primeiro ano, em 76, com o ingresso na Escola de Engenharia, a gente já teve o contato com as primeiras disciplinas de computação, eu já estava apaixonado por computação e sabia que era uma coisa muito interessante em vários ramos, e obviamente que na engenharia, com muitas aplicações. Então, comecei a trabalhar muito com o pessoal da estrutura, na implementação de algoritmos para resolver problemas, para soluções dos problemas estruturais que eles tinham. Mas a mecânica proporcionou uma série de coisas boas, inclusive o contato com outro tipo de computação, que era a computação analógica, que é totalmente diferente, totalmente distinta da computação digital, que a gente está acostumado a trabalhar com ela. É uma computação que se dedica a resolver problemas de equações diferenciais. Principalmente, é um pouco mais do que isso, mas podemos resumir dessa forma. Mas não era por aí. Em 1978, eu mudei para o curso de eletrônica. Coincidentemente, a Regina fazia eletrônica, né? Mas a motivação foi realmente verificar que dentro da eletrônica, a gente tinha por exemplo, toda a parte de digitais baseada na álgebra de Boole, e os computadores eram baseados nisso. Então, era uma coisa que me atraía muito. Bom, em 80 a gente se formou com ênfase em computação. A ênfase em computação é um oferecimento que o Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos e, posteriormente, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação continua fazendo isso até agora, é uma oportunidade aos alunos do campus que não fazem cursos de computação se especializarem também em computação junto com a sua formação em outras áreas. Em 81, já formado, a gente acabou indo para o Unesp Ilha Solteira. Na verdade, em 80, eu fui contratado na USP, lá no Departamento de Estruturas. Mas surgiu a oportunidade de ir para
Unesp em Ilha Solteira com um desafio muito grande de implementação de uma escola nova e etc. E a gente acabou indo para lá. Mas isso afastou a gente da computação, porque na Unesp de Ilha Solteira não havia computadores. E nós ficamos praticamente até 1983, quando retornamos ao ICMSC como docentes, longe da computação. Não ficamos totalmente longe, porque nós compramos um microcomputador, nosso primeiro microcomputador, que eu vou comentar mais à frente. Bom, voltando para o Instituto, a gente teve a oportunidade de voltar para dentro dos laboratórios de computação. Na verdade, do laboratório de computação, só tinha um. E era um laboratório que a gente já frequentava desde 1978, quando a gente teve a oportunidade de desenvolver a computação um pouco mais de perto. Ainda era a era dos dinossauros. Até 1985, o que se viveu no Instituto, e não era muito diferente nos outros institutos do país, era a era dos dinossauros. Ou seja, a gente trabalhava com máquinas grandes, com aquelas máquinas, não com ENIAC, né, com máquinas mais modernas, mas com máquinas grandes, mas a gente não tinha uma interação direta, a gente não punha a mão na máquina, na verdade. A gente tinha que preparar todas as nossas coisas em lotes, em batches, preparava-se todo o programa, tudo que a gente precisava que o computador fizesse, entregava para o processamento. Então, era um ambiente mais ou menos desse tipo, em que você utilizava de cartões. No caso, nós utilizávamos esse tipo de cartões, existiam outros tipos, mas nós utilizávamos esse tipo de cartão, que era um cartão de 80 colunas. Então, tudo que a gente pensava era, você tem uma aplicação, você precisa fazer um programa para resolver aquele teu problema. A gente escrevia o programa, transcrevia cada linha do código do programa para um cartão desses. Esses cartões eram todos colocados em sequência, na ordem certa, não podia estar fora da ordem. Eram levados para o centro de processamento de dados. Alguém recebia esses cartões, você tinha que confiar que eles não iam estragar a sequência dos cartões. Às vezes estragavam, porque alguém derrubava isso e colocava numa ordem qualquer. Colocava numa máquina para fazer a leitura, transcrevia isso para o computador, fazia todo o processamento que era necessário, e depois o resultado era impresso numa folha e entregue para você de volta com os cartões e o resultado. Aí, se você tivesse um errinho lá no meio, você tinha que começar todo o processo. E, às vezes, você tinha que começar todo o processo e esperar o próximo dia para poder rodar o programa de novo. Então, isso era o que acontecia no que a gente chama de era dos dinossauros. Essa máquina aqui, o IBM 1130, era a máquina que a gente utilizava normalmente na escola de engenharia. Ela ficava no CPD da escola de engenharia, e praticamente todo o campus utilizava essa máquina. Tinha essa outra máquina que está aqui no outro canto, da Boros, que é um Boros 3500, que a gente chamava carinhosamente de burrão. Era uma máquina também que podia ser utilizada, mas era mais voltada para os professores, para o pessoal que tinha algumas aplicações mais sérias, não apenas os alunos que estavam aprendendo, né? E rodava muito COBOL também nessa máquina aqui, coisa que, bom, eu nunca gostei de COBOL. E esse ambiente de trabalho foi assim, mais ou menos até 1986, quando a gente conseguiu acabar com o uso de cartões e transformar o ambiente em uma coisa muito mais prazerosa para quem trabalhava com computação. Esse aqui é o IBM 1130, de quem eu estou falando, né? E que ficava lá dentro do prédio. Não era tão grande quanto o ENIAC, mas era uma máquina bem grande. Este prédio era o prédio que depois ele era originalmente da Escola de Engenharia, depois passou para o Instituto, e era onde ficava o IBM 1130. Ele ficava no andar de baixo, né, toda a instalação do computador ficava no andar de baixo, e tinha algumas outras salas que eles utilizavam para outras finalidades. Tinha uma bibliotecazinha lá do CPD, coisas do tipo. Esse prédio, ele existiu até um tempo atrás, quando ele foi demolido para ser construído a biblioteca nova do Instituto. Bom, então eu estou repetindo aqui essas fotos só para chamar a atenção, que o IBM 1130,
ele foi utilizado de 67 a 87, quando ele foi desativado. E o Boros 3500 de 74 a 87. Foi uma pena que quando desativaram o IBM 1130, ele não foi salvo para ficar no nosso museu. Algumas partes dele ficaram com a gente. Por exemplo, a impressora, uma impressora, acho que é uma 1403, que é o código dela, ela pertence ao acervo do nosso museu. Mas seria muito, muito interessante se a gente tivesse conseguido preservar esse computador. Bom, um pouquinho mais para frente, né, a gente tem aí, o que entra em cena, o primeiro computador do ICMSC. Na verdade, ele entrou em cena e enquanto o IBM 1130 ainda estava sendo utilizado. Mas não era uma máquina aberta ao campus, era uma máquina do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos. Essa máquina foi comprada dentro de um projeto de pesquisa que foi o professor Odelar que fez junto à FAPESP, a FAPESP que financiou essa máquina. Ela chegou no Instituto, acredito que no ano de 77, foi instalada, e esse professor que está aqui do lado, aqui de camisa xadrez aqui, é o professor Caetano Traina Júnior, que ainda está na ativa no Instituto. Ele era aluno quando chegou essa máquina, ele estava, acho que no último ano da engenharia elétrica, e ajudou na implementação, na montagem, colocar para funcionar essa máquina, e montou o primeiro esquema de atuação do laboratório de computação utilizando alunos, e trazendo os alunos para dentro do laboratório. Isso em 1978, então eu fui um dos alunos que passou também a participar. Isso aqui sou eu. Essa foto foi tirada em 1984. Eu acredito que foi em 1980. Na verdade, é um vídeo antigo que a gente tem, é um vídeo da família, uma coisa familiar nossa, que a gente tem em VHS. O VHS está horrível, qualidade horrível, mas a gente conseguiu tirar algum extrato. Inclusive, nós temos um videozinho mostrando o computador funcionando, que não vai dar para mostrar aqui hoje, mas que já até mostrei uma vez para os alunos. Tá? Então, o Caetano sou eu, dentro do laboratório de computação. Essa foto da direita é uma foto do PDP em funcionamento, e esse é o PDP-11. Essa máquina realmente mudou a maneira como a gente enxergava a computação, a maneira como a gente fazia a computação. Por quê? Porque antes a gente tinha que entregar os cartões e esperar. E com essa máquina, um grupo pequeno de alunos pôde começar, não só de alunos, né, mas professores também, pôde começar a utilizar a computação de uma forma mais interativa. Essa máquina tinha 2 terminais teletipo. Teletipo, o que é? É um terminal que tem teclado, mas não tem vídeo. Tem um papelzinho em que você vai teclando e vai imprimindo o que você está teclando. E tinha um terminal de vídeo, apenas um terminal de vídeo de baixíssima resolução, mas foi o primeiro lugar que nós vimos os alunos já mostrarem a sua desenvoltura em implementação de pequenos jogos. Aqui, essa máquina não é a nossa, não é a que estava no Instituto. Essa máquina tem aqui unidade de fita, e a nossa não tinha unidade de fita, a nossa só tinha disco rígido, mas o Instituto de Física de São Carlos tinha uma máquina, um PDP desse tipo, com essa unidade de fita também. Essa outra foto embaixo aqui é a parte da unidade central de processamento, essa outra aqui tem placas de memória e alguns controladores de periféricos. Isso aqui também é do nosso laboratório. Isso aqui é a nossa funcionária Carmen, que trabalha até hoje no departamento de sistemas de computação. Ela está trabalhando numa máquina para perfurar cartões. Aí. Tínhamos máquinas desse tipo para perfurar cartões barulhentas, que traziam um problema danado com os matemáticos que não gostavam muito do barulho. Aqui à direita é o PDP também em funcionamento. Bom, com isso, né, retornando para São Carlos, a gente tinha lá de volta a possibilidade de trabalhar com PDP e tinha a possibilidade de trabalhar com uma série de coisas, mas nós voltamos pelas mãos do professor Odelar, porque o professor Odelar queria criar um corpo
de docentes que tivessem condições de desenvolver várias áreas da computação, inclusive a parte de hardware e software básico, ou seja, a parte de como é que se monta o computador, como que se faz os circuitos que vão lá dentro, como é que funcionam os controladores, como é que funcionam as interfaces, etc. Então, para isso, nós criamos um laboratório de sistemas digitais em 1984 e que passamos a utilizá-lo para fazer o ensino das disciplinas de sistemas digitais, não apenas agora por teoria, mas também na prática, os alunos montando, testando, vendo, e começamos a fazer alguma pesquisa também baseada em sistemas digitais e logo também apareceu a possibilidade de trabalhar com microprocessadores e óbvio que a gente começou a poluir um pouco o ambiente da matemática, porque o ambiente dos matemáticos era um pouco diferente. Nós estávamos fazendo circuitos, tendo laboratórios com ferramentas e com furadeiras e etc. Bom, falando em microprocessadores, então nessa década aí, a gente teve como fruto da evolução da tecnologia a possibilidade de pegar aquela central de processamento que eu mostrei ali do PDP, por exemplo, aquela buta caixona cheia de coisas, e colocar todinha dentro de uma pastilha de silício, de alguma coisinha desse tipo aqui. E com isso, quer dizer, tendo uma pastilha dessa daqui, tendo um elemento desse aqui, e mais um pouquinho de outras coisas por fora para fazer entrada e saída, a gente construiu um computador. E isso foi realmente uma coisa fantástica. E isso foi a primeira coisa fantástica que começou a colocar o computador em todas as coisas. Por exemplo, as primeiras balanças eletrônicas, né, começaram a aparecer utilizando esses microcomputadores. E calculadoras passaram a ser feijão com arroz. Já vinham prontas dentro de um chip só. E a coisa evoluiu muito rapidamente. Este aqui é um dos primeiros microcomputadores fabricados no Brasil. Nós tivemos um período em que houve uma reserva de mercado de informática, então não se podia importar, era muito difícil importar algum elemento da área de informática. Nós tínhamos que produzir no Brasil. Uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que forçava a nossa inventividade, o desenvolvimento da tecnologia nacional, poderia tornar e tornou a gente bastante obsoleto numa série de coisas, porque a gente não podia acompanhar facilmente a evolução que tinha lá fora. Esse CP200 foi uma máquina que nós compramos, para nós, particular, e que quando estava lá em Ilha Solteira, era o único computador que a gente tinha acesso, era essa maquininha pequenininha, bastante limitada, mas que dava para a gente trabalhar com ela. Isso aqui era um clone, de certa forma, um clone um pouquinho modificado das máquinas desenvolvidas pelo Sinclair, que foram muitos vendidas nos Estados Unidos, na Europa, na forma de kits. Você comprava um kit, levava para casa, botava as peças junto, montava o computador, ficava feliz da vida que você construiu o seu próprio computador. Foi assim que os computadores entraram dentro das casas. Começaram a entrar dentro das casas. Em 1985, nós tivemos muitas mudanças. Muitas mudanças. Por quê? Porque com essa história da reserva de mercado e tudo mais, começaram a aparecer algumas empresas fabricando microcomputadores no Brasil. Alguns eram considerados porcarias, mas estavam fabricando, e a universidade, várias universidades, inclusive a USP, resolveu investir pesado comprando máquinas para a gente poder montar laboratórios de ensino e também para poder utilizar nas tarefas administrativas. Então a USP comprou um lote enorme de computadores da CCE Exato, distribuiu para as unidades e a gente pôde montar laboratórios para os alunos utilizarem. E com isso a gente pôde projetar o fim do uso dos cartões e, portanto, escapar da era dos dinossauros e passar para uma época em que a gente tinha uma computação mais interativa. Algumas das máquinas aí que permearam essa época aí estão aí. Essa Prológica foi uma das empresas nacionais que foram criadas, não existe mais, mas que deu uma boa contribuição, fabricou bastante máquinas, fez com que a computação chegasse em muitos escritórios, em muitas residências. Então, tinha esse Prológica CP500 aí, que era o mais simples,
O 200 era o mais simples, né? E era a porta de entrada, mas esse aí já era uma máquina que dá para utilizar nas corporações. Esse sistema 700 foi bastante utilizado em sistemas de informação. A Itaú também investiu pesado no desenvolvimento de máquinas, inclusive, principalmente visando a automação bancária. Então, toda a automação bancária do Itaú teve por base, a partir dessa década, aí, o desenvolvimento com máquinas fabricadas pela Itaú. O Itaú investiu pesado, contratou muito aluno nosso para trabalhar. Tá? Esse daqui, mais de baixo aqui, é o Exato, que foi comprado pela USP, que era um clone do Apple. Essa máquina Apple era considerada uma máquina muito boa. Já o Exato tinha certas restrições. Ele era fabricado pela CCE. Talvez alguém já tenha ouvido falar da CCE. Tá? Então, nós construímos a primeira sala com 1.000 computadores, com esse clone do Apple, e começamos a utilizá-las. Na década de 90, a USP novamente fez um investimento grande comprando estações SANs, máquinas boas. O que era uma estação? Uma estação era nada mais, nada menos do que um microcomputador com uma potência computacional muito maior, com muito mais recursos computacionais, processador mais veloz, mais quantidade de memória, com mais facilidade para fazer entrada e saída, discos, etc., e com a possibilidade de interconexão em rede, coisa também que a gente já tinha para os microcomputadores, já podia colocar umas plaquinhas de rede e fazer uma interconexão. Com isso, a gente conseguiu, então, partir para a implementação de sistemas baseado em interconexão com rede e fazer os primeiros embriões de sistemas distribuídos, ter acesso à internet. A internet acaba sendo disponibilizada no Brasil e não paramos mais. Bom, nesse meio tempo, quer dizer, entre 85, quando que foi o ano em que tivemos a primeira sala de 1.000 computadores, e depois os anos 90, que a gente teve as estações de trabalho, nesse meio tempo, a gente estava na hora de sonhar. Né? Sonhar não paga nada, então a gente foi sonhar um pouco. As primeiras ideias de se ter um curso de engenharia de computação, e foi lançada a ideia de ter um instituto de computação no futuro, que até hoje nós não temos, foram ideias do professor Odelar. Então, conversava-se muito sobre isso, discutia-se como que podia ser implementado, e para fazer isso, nada melhor do que mandar as pessoas que estavam interessadas em se desenvolver buscar inspiração fora do Brasil. Desde que a gente veio para São Carlos em 83, a gente veio com o compromisso de sair para fazer pós-graduação. Existia uma certa resistência em muita gente que já estava na universidade em sair do Brasil, porque já tinha sua família formada, já tinha algumas restrições com filhos grandes, e era difícil, na época, sair do Brasil. Mas, quando a gente veio para São Carlos, a gente foi solicitado que a gente assumisse o compromisso para sair do Brasil. E era tudo que a gente queria. A gente queria ir fazer pós-graduação fora do Brasil. Então, em 1986, no começo de 86, nós fomos para a Inglaterra, fizemos o doutorado, e retornamos ao ICMC em 1990. Ao retornar no ICMC em 1990, nós podemos, então, dar início a uma nova etapa no desenvolvimento da computação, criando um laboratório de sistemas distribuídos de programação concorrente e o grupo de sistemas distribuídos de programação concorrente. O grupo de sistemas distribuídos de programação concorrente, então, ia cuidar de toda a parte de desenvolvimento de pesquisa nessas duas áreas, e o laboratório foi implementado e ia ser utilizado como suporte para o desenvolvimento das pesquisas, e envolveu desde alunos de graduação, de mestrado e de doutorado. Nesse sistema, nesse laboratório, né, e nesse grupo, a gente pôde desenvolver um embrião de sistemas distribuídos. Então, foi aí que nós começamos realmente a trabalhar em cima dos sistemas distribuídos. O Instituto recebeu as estações SAN, então algumas pessoas se envolveram também na implementação do sistema distribuído a partir das estações SAN. Nós desenvolvemos um servidor de processamento paralelo, que se prestava a dar suporte com outro tipo de computação, não aquele computação
tradicional, sequencial que a gente estava acostumado. Inclusive, o professor Onofre foi meu aluno em doutorado e sob minha orientação, nós fizemos um projeto para a FAPESP, conseguimos o financiamento e construímos um servidor de processamento paralelo que foi base para muitas pesquisas. E a gente desenvolveu bastante, então, a partir daí, essa parte de sistema distribuído, de programação concorrente, e fomos adiante. Eu queria esse slide só para chamar a atenção para essa máquina da Atari. Essa máquina servia de base para o sistema distribuído que a gente trabalhava na Inglaterra, na Universidade de Southampton. Ela era utilizada como estação de trabalho lá. E a base era essa arquitetura. Lá tinha máquinas feitas no próprio departamento também, mas tinha máquinas compradas no mercado que eram utilizadas. Era uma máquina interessante. Aqui no Brasil a gente só conhecia a Atari como máquina para fazer videogame, para usar para jogar. Mas essa máquina era muito boa. E nós trouxemos uma, quando voltamos na Inglaterra, eu utilizei na minha sala durante muitos anos, fiz muito trabalho nessa máquina, e depois nós doamos essa máquina para o museu. Essa máquina faz parte do acervo do museu. Quando doamos, estava funcionando, mas fica parado, então é provável que não funcione mais. Nessa saga de desenvolvimento de sistema distribuído e de programação concorrente, a gente trabalhou em várias frentes. Uma das frentes foi na parte de exploração de clusters. O que é um cluster? Cluster é um aglomerado de computadores. Né? Você tem vários processadores, que cada máquina dessa pode ter um ou mais processador, e você junta tudo isso para fazer uma máquina com uma potência computacional maior. Inclusive, pode ser programável, você pode ter um sistema que escolhe algumas máquinas daqui para você e você faz uma máquina paralela, ou simplesmente você tem que utilizar todas e etc. E, na sequência, a gente pode pensar em utilizar esse tipo de arranjo. Isso aqui era um arranjo bem tupiniquim, né? Um arranjo bem assim, do jeito que a gente precisa fazer, não temos dinheiro para comprar os hacks profissionais, etc., para esconder tudo isso. Então, você empilha as máquinas em prateleiras, passa a rede aí por trás e faz funcionar. Mas você pode ter isso numa sala, pode ter um outro tanto numa outra sala, você pode ter um outro tanto numa outra cidade, num outro país, e etc. E pode juntar tudo isso para trabalhar. Você pode fazer aglomerados enormes, chegando ao ponto de ter o que nós chamamos de grids, que nada mais é do que a união de esforços. Você une os esforços computacionais ao extremo. Eu tive um aluno de doutorado, o Fabiano, que é professor da PUC de Poços de Caldas, que fez a tese de doutorado dele em cima disso. Ele desenvolveu um sistema para a gente fazer um grid utilizando os processadores das televisões digitais. Cada televisão digital que está numa casa tem uma potência computacional que fica parada uma boa parte do tempo. E a gente pode, através do sistema de televisão digital, unir tudo isso e colocar para resolver problemas, principalmente problemas científicos que requerem muito esforço computacional. Você pode ir jogando tarefas por esses processadores espalhados pelo mundo todo e depois pegando os resultados e em algum lugar compilando e chegando a soluções aí que seria muito difícil você ter uma máquina única para fazer, ou muito dispendioso ter uma única máquina. Esse esforço de fazer grids envolve tudo que você pode imaginar. E como a tecnologia permitiu a gente desenvolver coisas e mais coisas, né, com os processadores, a gente pode imaginar todas essas máquinas que a gente vê nas nossas mãos, inclusive hoje os nossos celulares, interconectados, formando grids. E, como eu tenho estressado aqui, que computação é fruto da evolução da tecnologia, aqui é só para mostrar uma comparação. Vejam o que acontece quando a tecnologia evolui. Aqui, desse lado, nós temos um disco rígido de 5 megabytes no ano de 1956, feito com a tecnologia disponível em 1956. Do outro lado aqui, a gente tem um disco rígido de 512 gigabytes no ano de 2009. Dá para a gente perceber
que a capacidade aumentou violentamente, o tamanho reduziu. Aqui tem um pendrive de 16 GB, né, que nós sabemos que é uma coisa pequenininha. Eu não sei se vai dar para aparecer aí direito, mas aqui na minha mão eu tenho um pendrive de 2 teras, desse tamanho, porque a tecnologia permitiu acontecer isso. Certo? Bom, tudo isso que nós estamos conversando aconteceu no Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos. Não tinha computação no nome. E isso incomodava. Por quê? Porque, da mesma forma como lá no início, a presença dos laboratórios, das oficinas, das placas, dos fios, dos soldadores, dos protoboards, dos wire-up e etc., para o desenvolvimento de circuitos, podia destoar da matemática, depois também chegou num determinado ponto em que a computação evoluiu bastante. A gente tinha um volume de pesquisa, um volume de produção científica, um volume de produção tecnológica, colocava no mercado tanta gente formada em computação, e o nome do nosso instituto não tinha a palavra computação. Então, lançou-se um projeto para incluir o nome de computação no instituto, e o nome do instituto, então, mudou de ICMSC para ICMC, Instituto de Ciência Matemática e de Computação, como um reconhecimento da importância da área de computação. Bom, também temos que retomar um pouquinho só para relembrar que lá em 85 eu comentei que que a gente sonhava acordado, que o professor Delar tinha ideias de engenharia de computação, estudo de computação, e nós já estávamos mais do que no ponto de ter alguma coisa do tipo. A partir de 1990, quando a gente voltou da Inglaterra, a gente colocou bastante esforços no sentido de criar um curso de engenharia de computação. Fizemos diversas tentativas, todas as combinações possíveis, sozinho, junto, com 2 unidades, com 3 unidades, etc., nunca conseguimos. Diversas tentativas foram frustradas por uma razão ou por outra. Mas, em 2002, conseguimos finalmente criar o curso de Engenharia de Computação como um curso interunidades com a Escola de Engenharia. Essa oportunidade foi política. Era o momento certo, politicamente o momento correto, e a gente conseguiu criar o curso. Com a criação do curso de Engenharia de Computação, muitas das coisas que já vinham sendo feitas e que podiam até estar um pouco deslocadas dentro do escopo de ciência da computação, porque tinha um viés mais tecnológico, um viés mais aplicado, encontrou muito mais o seu lugar. E a gente, inclusive, teve, depois de algum tempo, o departamento de Ciências da Computação sendo separado em 2 departamentos, sendo dividido, dando origem a 2 departamentos, um de ciência e um de sistemas de computação, que estão no ar até hoje aí, com bastante sucesso. Enfim, dá para a gente passar a noite falando, vão abrir espaço para a gente discutir um pouco, mas eu queria terminar dizendo que computação, sob essa ótica que eu tenho colocado aqui, ela é fruto da evolução da tecnologia. Evolução da tecnologia é uma coisa complicada. Não é uma coisa que a gente faz por decreto, simplesmente, não é uma coisa que a gente faz por vontade, por inspiração, simplesmente. É uma coisa que depende de interesse do governo, depende de aplicação de dinheiro, depende de muito esforço das pessoas que estão envolvidas, depende de muito sacrifício pessoal para você conseguir fazer com que a tecnologia evolua. Então, tem muita perseverança. E, da mesma forma, a gente tem que ter muita perseverança para utilizar essa evolução da tecnologia para uma finalidade boa. Não adianta nada a gente desenvolver tecnologia, não adianta nada a gente ter a computação super desenvolvida, saber fazer uma série de coisas, se a gente não melhorar as condições de vida da nossa população, do nosso povo. Principalmente para nós que estamos numa escola pública, que somos financiados pelo dinheiro público. Então, nós não podemos nos desviar desse pensamento. Nós temos que
como retorno para a nossa população aquilo que a população investe na gente. Então, evolução de tecnologia, perseverança. Permitiu, por exemplo, que o Instituto chegasse agora em 50 anos de atuação com tantos resultados positivos. E fica aí a pergunta para onde vamos? Como é que nós vamos dar continuidade a tudo isso? E eu não posso deixar de falar, antes de terminar, que tudo isso que nós fizemos, estamos fazendo ainda, vem para nós como um legado do trabalho de muita gente, mas muita gente. Desde os funcionários, que sempre deram apoio, nós sempre tivemos um ambiente excelente de trabalho, dos alunos e do envolvimento com os alunos, tá? Do desenvolvimento de pesquisa, do sentimento de dedicação dos nossos colegas, e eu destaco, dentro das nossas áreas, tá? Duas pessoas em que eu acho que esse legado a gente deve principalmente a eles, que é o professor Odelar, que é essa pessoa simples, que está aqui nessa figura do lado direito, que, ao longo da sua vida, sempre procurou enxergar o valor das pessoas jovens, procurar as pessoas com talento, as pessoas com vontade, e dar oportunidade para que essas pessoas trabalhassem e desenvolvessem e mantivessem a coisa andando. Ele sempre dizia, não adianta nada você ter pessoas altamente premiadas, etc., e no fim da carreira. Você precisa ter essas pessoas também para ser inspiração para os jovens que vão levar adiante a continuidade de tudo isso. O professor Odelar era um matemático, trabalhava com cálculo numérico, computação numérica, e ao longo da vida já foi colecionando várias das máquinas que estão aí no nosso museu, e nós temos um respeito e uma admiração muito grande por ele. Sempre foi uma pessoa boníssima, muito humilde e que trabalhou muito. E o professor Fernão? O professor Fernão era um engenheiro civil que veio trabalhar na escola de engenharia e desenvolveu a parte da computação ligada a sistemas corporativos. Então, ele desenvolveu os sistemas de informação, desenvolveu a engenharia de software e sempre foi uma das pessoas fundamentais no desenvolvimento. Inclusive, os dois são destaques dentro do Instituto, né? O professor Odelar, dá nome ao museu, o outro, o professor Fernão, dá nome ao nosso auditório. Muito obrigado por vocês me ouvirem até aqui, estou aberto para as perguntas. Marcos, muito obrigado mesmo, tá? Nossa, foi assim, gostei demais, eu acho que passou um recado sensacional para os nossos alunos, muita informação. Eu destaco, quando você fala da questão de dar retorno para a sociedade, eu acho que isso é muito importante, né, num país tão desigual como o nosso, né? E o museu, eu falo para os alunos, o museu ele é um tesouro, então eu uso e abuso dessa disciplina de evolução histórica da computação, ao invés de eu ficar dando uma aula, apresentando um monte de coisa histórica, e eu acho que trazer uma pessoa como você aqui para expor isso tem um valor inestimável, né? Botar os alunos para gerarem conteúdos, para disseminar o conhecimento da computação para outras pessoas, que é o que eles estão fazendo como tarefa esse semestre. Eu acho que é uma forma de retorno para a sociedade muito importante, né? Então, eu acho que as suas palavras me inspiram ainda mais a continuar nesse caminho. E, bom, vamos abrir para as perguntas. Eu acho que tem muitas perguntas. Denise, você já tem aí a sacola de perguntas para jogar para o Marcos responder? Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Olha, tem muitas perguntas chegando aqui no chat. A gente tem vários alunos. Eu posso fazer uma? Posso fazer a primeira? Posso furar a fila? Pode furar a fila. O Cláudio pode, né, gente? Só você, hein, Cláudio? Vamos lá. Como que é fazer ênfase em computação
na década de 80. Me explica esse negócio. Olha, Cláudio, eu sou uma pessoa meio suspeita para responder isso, né? Porque a minha grade curricular foi alguma coisa assim totalmente diferente, né? Dá quase 2 cursos de engenharia, né? Por quê? Porque vocês viram, eu comecei fazendo engenharia mecânica, depois passei para eletrônica, mas como trabalhava com o pessoal da estrutura, eu não pude abandonar determinadas disciplinas lá da engenharia, porque, de certa forma, também era minha fonte de renda, né? Eu tinha bolsa, trabalhava, ganhava, então eu me autossustentava com aquilo lá também. E a computação era um prazer, então era de madrugada, e a gente tinha que fazer, tinha um conjunto de disciplinas, era de madrugada, não tinha por onde. E tem histórias e mais histórias, pô, né, que eu não vou ficar me adiantando em contar, porque de repente tem alguma pergunta aí que alguém quer fazer, que daí eu respondo. Mas, olha, era muito legal. E foi muito bom também. E particularmente, né, não sei se você sabe, mas eu e Regina, nós nos casamos em 78, como alunos. Ainda como alunos. Legal. Então, nós ficamos 79 e 80, né, 2 anos, os 2 últimos anos casados. E, bom, era interessante porque nossa casa era o ponto de encontro dos colegas, porque eram os únicos que tinham uma casa realmente. Todo mundo morava em república e a gente tinha casa, né? E a Regina sempre foi expert numa série de coisas da computação e me dava a maior retaguarda. Então a gente resolveu problemas cabeludos para o pessoal da estrutura. E eu falava assim, caolho em terra de cego, pô, a gente parecia rei, porque tinham problemas que dificilmente o pessoal conseguia imaginar a estrutura de dados necessária para resolver aquilo, mas a gente fazia. E eu, obviamente, era inteligente o suficiente para aproveitar que a Regina manjava muito mais disso do que eu, né? Então, nós temos muita coisa legal, viu? Muita coisa. Professor, dessa linha mesmo, emendando já, tem uma pergunta do Guilherme aí que eu coloquei na tela, que ele fala isso, né? De toda a trajetória, qual momento para o senhor foi mais impactante em toda a evolução nessa área de computação? Claro que foi o momento que o senhor se casou com a Regina, em 78, obviamente. Na história da computação foi. Olha, eu acho, eu sou sincero em falar que o que realmente mudou totalmente as nossas vidas, além de ter voltado para São Carlos em 1983, talvez essa seja o principal ponto de retorno. Tem alguns pontos assim que a gente tem que falar. 1976, vir para São Carlos, estudar em São Carlos, mudou as nossas vidas totalmente. Depois nós fomos para Ilha Solteira, foi muito bom, foi um período muito bom. A gente adorou morar lá, mas voltar para São Carlos foi alguma coisa fundamental, né? Tem uma história que eu passo a noite aqui para contar, então não vou fazer isso. Mas foi fundamental. E depois ir para a Inglaterra. Nós fomos para a Inglaterra em 86 com uma criança de 4 anos e meio. Né? Nunca tinha saído do Brasil. Nunca tinha feito uma viagem para fora do Brasil. Então, nós fomos morar lá na Inglaterra, tivemos que se virar com a língua e aprender. E olha, é alguma coisa que mudou a vida da gente. Nós somos amigos pessoais de casa, tá? do nosso ex-orientador, que foi o mesmo orientador meu e da Regina, e da esposa dele. Nós vamos para a Inglaterra, ficamos na casa dele, eles vêm para cá, ficam com a gente, passeiam junto com a gente. Foi alguma coisa que mudou a nossa vida. Então, eu respondo aí para o Guilherme que realmente a parte mais impactante para nós foi ter ido para a Inglaterra e ter acreditado nisso. Temos os 2 outros pontos, mas ir para a Inglaterra foi uma coisa importantíssima para nós. Fantástico, professor. Imagino que naquela época também fazia muito mais sentido até, né? Porque você não tinha essa viabilidade de ter essa formação aqui no Brasil, né? Então era importante buscar essa formação lá no exterior. Eu imagino que aquele contexto, né? Nesse contexto que a gente estava aqui em São Carlos, ela era fundamental. Muitos professores falam, né, isso, desse incentivo que havia no Instituto para que fizessem essa formação no exterior e voltassem para cá, porque você nem tinha os programas que possibilitavam que isso fosse feito aqui, né? Sim, isso foi fundamental, porque, veja, com a nossa ida lá, nós retornamos, a gente pôde dar lastro para criar o doutorado em computação, e
a maneira, ter ido para a Inglaterra foi um dos grandes acertos nossos, para nós, por causa da personalidade da pessoa, né? Nós somos muito de gostar de tomar decisão, de fazer as coisas, de correr atrás e não simplesmente cumprir um roteiro. Então, na época, nós não sabíamos que tinha grandes diferenças assim, mas nós fomos para lá porque nós percebemos na proposta que veio para a gente que se encaixava muito naquilo que a gente queria fazer. E quando nós chegamos lá, a gente foi sendo colocado assim em alguns desafios. Bom, agora vocês se viram, e a gente se virou. Então, depois de 4 anos se virando, você volta aqui, você vai se virar numa boa, né? Então, esse é um grande problema. Muita gente termina alguma coisa e não sabe qual é o próximo passo. Quando a gente voltou e disse, não, nós precisamos voltar, desenvolver, fazer, incentivar e fazer com que muitas pessoas tenham o mesmo pique, a mesma garra, a mesma vontade que a gente teve. Tá? Fantástico, professor. E não fechar a porteira, esse é outro ponto. Tá? Não fechar a porteira. O Cláudio sabe disso, o Cláudio conviveu não muitos anos com a gente aí no Instituto, mas sabe disso. Nosso lema é abrir porteiras e não fechar porteiras. Muito bom. Professor, dessa linha, tem uma pergunta do João Pedro aí, ele fala que hoje em dia a computação é uma área bastante aquecida, né? Mas que durante a sua... E aí ele pergunta, durante a sua formação, a computação já era uma área que atraía bastante pessoal, ou isso foi sendo construído ao longo dessa trajetória, e o fato até de vocês terem, né, trazido para cá todo esse conhecimento, ajudado nessa evolução e a construir essa história do ICMC, é que possibilitou essa área ser tão aquecida hoje? Olha, eu acho que eu tenho que dizer para ele que a computação, desde que a gente entrou na universidade até agora, sempre foi uma área muito aquecida mesmo. Todas as vezes que a gente viu o pessoal reclamando que o mercado de trabalho estava ruim, estava fraco, logo em seguida a gente vê que tem uma alavanca tudo de novo e a coisa vai. Então, agora uma coisa interessante, eu não sei se alguém vai fazer pergunta aí sobre a representação feminina na computação. Não tem nenhuma pergunta? Ainda não, professor, mas acho ótimo tocar nesse tópico. É porque nós convivemos com turmas em que a maioria dos alunos eram meninas. Nós chegamos a ter isso. A gente sempre comenta com o pessoal. E, de repente, as mulheres desapareceram da computação. Né? E só mais recentemente é que vão retornando. A gente costuma até dizer que talvez é porque as mulheres são mais inteligentes, né? E sabe que a vida na área de computação não é fácil. Não é fácil. Uma vez nós fomos dar fazer uma série de seminários aí para um pessoal de uma empresa, e nós encontramos pessoas com 36, 40 anos de idade que já tinham infartado, né? Porque o cara trabalhava com banco de dados e dava um suporte para bancos enormes, né? Eles nem podiam falar os nomes dos bancos para a gente, e coisas que eles tinham uma responsabilidade de fazer funcionar tão grande que a saúde e a vida das pessoas desaparecia. Então, e a gente vê que muita gente tem que trabalhar muito na área de computação, né? Mas é fantástico. Quem gosta, é fantástico. Muito bom, professor. E tem vários estudos nessa área, né, tentando avaliar o porquê que isso aconteceu, né, por que as mulheres desapareceram da computação, e agora existe toda uma busca, né, inclusive tem vários projetos dentro do nosso instituto, grupos de extensão que estão se dedicando a isso, né, a estimular que as mulheres voltem para a área, e eu acho que isso está acontecendo aos poucos, é o que a gente torce, é o que a gente tem visto, né, recentemente, uma atração, todos os programas, projetos que o Instituto faz voltado para atrair garotas para a computação, tem tido grande sucesso, uma participação enorme, então acho que a gente vai voltar a ter essas turmas com tantas garotas. Pois é. E eu queria colocar... É fundamental, essa diversidade faz diferença para a área, né, e contribui para a evolução da própria área, né, a gente sabe disso. Tem 2 perguntinhas aqui específicas, professor, mudando completamente de assunto, ao PDP-11. Olha só, eu não sei se o senhor vai conseguir responder essa não, do Rafael. Quanto chegava a custar um PDP-11? Olha, ele vai lembrar. Eu deveria lembrar, mas eu não lembro. Se a Regina estivesse aqui, eu podia perguntar para ela. Mas
Eu não lembro, eu não me lembro, mas custou muito dinheiro, viu? Custou muito dinheiro. Imagina. Custou muito dinheiro, mas olha, nós podemos levantar essa informação, porque, bom, não sei se a gente consegue levantar, mas isso existia no Departamento de Ciência da Computação e Estatística, existia o processo da FAPESP com todas as informações, mas já deve ter ido para um arquivo morto e desapareceu. Talvez a FAPESP tenha essa informação ainda para a gente, mas custou muito caro. Custava muito caro. Computador não era... Era uma coisa que, inclusive, se falava jamais, porque aquelas pessoas que gostam de fazer prognósticos, né? Computador não é coisa para ficar dentro de casa. Jamais você vai ter um computador na sua casa. Estamos aqui, né, professor? Imagina, né? Depois eu falo, eu não respondo, eu não sei o que vai acontecer, mas daqui a 50 anos... Tem um no seu bolso agora. Pois é. E tem uma outra pergunta ainda relacionada a isso, do Carlos. Usavam Unix no PDP? Olha, o PDP não. O PDP não usava Unix. O PDP, quando foi comprado, ele usava um sistema operacional chamado RSTS/E, que era um sistema time sharing, né? Mas aí, depois, foi trocado por um sistema de tempo real chamado RSX, né? Era um sistema bem específico. Mas era ótimo trabalhar com ele, porque a gente tinha uma facilidade para fazer as coisas muito grande. Nas máquinas VAX, que foram da mesma empresa que fez o PDP, que era a DEC, nas máquinas VAX teve mais para frente versões de Unix que rodavam. Perfeito. Não. Ainda dessa época, professor, o que o senhor estava falando dessa época, surgiu uma outra pergunta aqui a respeito especificamente de como era a memória RAM e o armazenamento. Essa é do Lucas. Do PDP? Nesse mesmo tempo. Nesse mesmo tempo, é muito interessante, porque, por exemplo, no PDP, o PDP tinha uma memória RAM de núcleo magnético, né? Para quem já estudou aí a parte histórica, era muito interessante. Por quê? Porque as memórias de núcleo magnético, elas tinham uma vantagem. Elas podia acabar a energia que não perdia a informação que estava guardada dentro dela. Porque uma vez que estava magnetizado os núcleos de ferrite que compunham as células de memória, o sentido do campo magnético continuava lá. Então era interessante, porque no PDP, se caísse a energia, eu só falava para o pessoal, ninguém mexe, espera. Ia lá na máquina, no painel, descia uma tecla de halt, deixava ele parado, quando voltasse a energia, você levantava o halt e dava restart. Ele continuava do ponto que tinha parado, então não perdia. Então a memória RAM era feita assim. Obviamente que a velocidade da memória é aquela coisa de chorar perto das coisas que a gente tem hoje, né? A parte de disco, os discos magnéticos eram enormes de tamanho, não de capacidade, né? E as fitas magnéticas, nós não tivemos unidades de fitas no Instituto, mas as fitas magnéticas, até hoje, eu acredito que ainda sejam utilizadas para backup em alguns sistemas, com coisas muito mais modernas, não aqueles rolos, né? Sim. Mas era isso. Mas a memória RAM do PDP era muito interessante. Fantástico, professor. Tem uma outra questão aqui do Luiz Gustavo. Em 1972, a Poli construiu o primeiro computador brasileiro, o Patinho Feio. Houve algum projeto parecido aqui no campus da USP, em São Carlos? Houve sim. Opa! Eu acho que, não sei se teve outros projetos, mas no laboratório do professor Ian Slaetz, lá no Instituto de Física, o Ian foi meu orientador de mestrado, meu orientador e orientador da Regina. E o professor Edson, também trabalhou lá com eles, e eles fizeram o primeiro microcomputador aqui do campus, chamava MicroLi, L-I-E, né, que era um laboratório, não sei o que lá, de eletrônica. E eles fizeram o primeiro computador. Nós pensamos em fazer, numa determinada época, mas não tínhamos dinheiro. Não tínhamos dinheiro para comprar as coisas. É interessante, porque nós pedimos para o professor Delar
se ele podia ajudar a gente. Ele falou assim para a gente, não, vamos lá conversar com o professor Zufo. O professor Zufo, lá da Poli, é um ícone da eletrônica brasileira, da microeletrônica. Eu costumo falar que ele é o pai da microeletrônica brasileira. O pessoal do Rio Grande do Sul não gosta de que a gente fale assim, porque, mas o professor Zufo foi os grandes projetos na década de 80, na parte de semicondutores, foram lá no grupo dele. E aí nós fomos até lá e conversando com o professor Zufo, mas o professor Zufo sempre pensou muito alto, né, porque ele era o top dos tops, né, e o top das galáxias, né, para falar de uma maneira mais educada aqui, né. E aí o professor Zufo terminou dizendo para a gente, vocês voltem lá e façam um projeto de uma máquina paralela, nem lembro agora o tipo de arquitetura que ele propôs, e o Odelar encaminha para a FAPESP e eu vou mexer os pauzinhos para ser aprovado. Mas a gente não tinha condição nenhuma de fazer aquilo, porque ele queria que a gente fizesse alguma coisa que a gente ia realmente contribuir na fronteira da ciência, e nós éramos ainda, estávamos engatinhando ainda, né? A gente queria fazer um microcomputador, né? Então ele já queria que a gente fizesse uma data flow machine, né? Uma data flow machine, e ele queria que a gente fizesse isso, explicou lá e tal, mas a gente não tinha condição de querer fazer isso sozinho, não dava, né? Então, nós não fizemos, mas o Instituto de Física fez um projeto. E é legal essa pergunta, porque o Patinho Feio, a partir do Patinho Feio, saiu uns livros que mostravam exatamente como se construir todos os circuitos básicos para a computação. Esses livros aí, vocês sabem que quando eu me aposentei, doei praticamente todos os meus livros na parte de hardware para o Simões, né, para o professor Simões. E os outros eu distribuí para os alunos. Mas os livros do Zufo e alguns desse tipo aí que tem as partes do Patinho Feio, etc., estão guardados aqui como lembrança na minha casa. Que bom, professor. E a Júlia está perguntando aqui, ela faz um comentário primeiro, hoje em dia já é difícil acompanhar as mudanças, tenho novidades constantes. Como era acompanhar as mudanças da tecnologia em primeira mão, tendo saltos como houve com os cartões, ainda mais naquele tempo, né? Nossa, era muito difícil. Inclusive, veja, isso é uma coisa que talvez os nossos alunos não consigam nem imaginar como que acontecia. Hoje tem a internet. Hoje você quer saber de alguma coisa, você tecla lá e vem a resposta. Aliás, vem muita resposta, tem informação demais até. Nós tínhamos que ir para dentro da biblioteca, sair procurando, e naquilo que estava disponível dentro da biblioteca, né? Então, eu gostava muito de fazer isso, mas era muito difícil a gente acompanhar. Era dificílimo. Quando eu fui para a Inglaterra, quando nós fomos para a Inglaterra em 1986, nós nunca tínhamos visto um mouse não rato mesmo, mas um mouse de computador ao vivo. Quando chegamos lá, que vimos lá que um sistema que eles usavam para desenvolver CAD, para fazer circuito integrado, eu perguntei vergonhosamente, o que é aquilo? Essa mouse? Poxa, que vergonha, né? Nunca tinha visto um mouse. Mas aí, quando a gente voltou da Inglaterra 4 anos depois, nós trouxemos a primeira interface gráfica num PC. Nós compramos um PC para nós lá, não o Atari tinha também a interface gráfica própria dele, mas nós compramos um PC e compramos um programinha que fazia uma interface gráfica e etc. E eu me lembro do Onofre. O Onofre se recusou a utilizar o mouse. O Onofre chegou lá, começou a mexer, ele disse, assim, eu não quero. Pegou, arrancou a interface gráfica e foi trabalhar na interface de linha. Tá? Ele já era usuário Linux. Era muito difícil acompanhar, muito difícil. Nossa, é à frente do tempo. Quer ver uma outra coisa? Mas ele mudou bastante rápido. E em pouquíssimo tempo, é óbvio, que ele pegou do jeito. Depois ele foi passar 2 anos lá em Southampton, lá na universidade, voltou também achado em tudo que essas coisas. Quando nós chegamos lá na Inglaterra,
A nossa revisão bibliográfica, a gente fazia de que jeito? Você arrumava um artigo, começava a ler no papel, né? Começava a ler aquele artigo, e aí ficava vendo as referências que tinha naquele artigo. E aí você tinha que arrumar as referências. Como é que você arruma as referências? Você não tinha contato, não existia e-mail, não existia nada. Como que você fala com o autor para você pedir alguma coisa? Carta, Então, professor. existia na biblioteca. Na biblioteca tinha um sistema de Interloan Library, alguma coisa assim, em que a gente ia, pegava uma fichinha, escrevia tudo que a gente queria, e a biblioteca passava lá para uma central das bibliotecas e que ia procurando, uma hora, algum dia chegava para você. Às vezes chegava em microfilme, né? Chegava as coisas. O duro quando chegava em microfilme, você tinha 24 horas para devolver o microfilme. Você tinha que correr para dentro da biblioteca, colocar naquelas máquinas de leitura de microfilme, que é uma coisa horrível, né? E ficar lendo. Pegar uma dissertação de mestrado que chegava e por alguma razão tinha que devolver em uma semana, você tinha que ler tudinho lá no microfilme. Então, era difícil. Outra realidade, não é não? Outra realidade. Outra realidade. Oi, gente, outro mundo, outro universo. E aí o Eric faz uma pergunta muito interessante aqui, acho que podemos até encerrar, eu acho, com essa questão, porque a gente já está aí no adiantado da hora. Seria ótimo poder ficar a madrugada inteira aqui, né? Porque acho que vocês perceberam que assunto a gente tem, conhecimento, então, nem se diga, experiência de sobra. Mas a gente tem que fazer novas edições, professor, então, para a gente mergulhar mais nesses temas. Inclusive fica disponibilizado aí, se quiser disponibilizar para os alunos meu e-mail, para eles conversarem comigo, eu tento responder depois para eles. Perfeito, ótimo, professor. Ótimo. A gente depois coloca aqui também para os alunos que quiserem, para quem está assistindo a gente, eu vou colocar aqui no chat. Quiser entrar em contato por e-mail, a gente já vai deixar aqui o contato. E aí, essa pergunta é muito interessante. Qual conselho o senhor dá para os estudantes de computação e de engenharia que sonham em ser pesquisadores em um país e em uma época que tanto ataca a ciência e a pesquisa? E aí, professor, é para encerrar com chave de ouro, não é não? Bom, nós temos que simplesmente dar um beijinho no ombro para isso aí. Tá? Você tem que esquecer todo esse negacionismo, essa maneira que o pessoal não olha para a ciência. A ciência é fundamental. Então, quem quer fazer pesquisa tem que perseverar, tem que acreditar e perseverar. Não pode desistir. Nós sabemos disso. Nessa história toda que nós estamos vivendo, eu costumo falar assim que, olha, nós vamos vencer pela fé e pela ciência. E aí um amigo médico me disse assim, mas fé e ciência não caminham juntos. Eu disse, você que pensa, certo? Você que pensa. Todo o avanço que nós tivemos, nós temos que perseverar, nós temos que conseguir com que os governos que a gente tem dê apoio à pesquisa. É um absurdo você ver que dinheiro para pesquisa, dinheiro para ciência não existe, mas dinheiro para um bando de outras coisas, um bando de palhaçadas, me desculpe o termo, existe. Quer dizer, dinheiro não falta. O que falta é vontade de colocar no lugar certo. E cabe a nós batermos o pé e perseverar. Tá certo? Eu acho que nós precisamos de jovens com talento e que sejam dispostos a dedicar parte de suas vidas para fazer com que a ciência caminhe. E não desistir do país. Nós não podemos desistir. Nós temos que... Eu sei que é difícil, mas nós temos que... Eu falava isso lá atrás já. As pessoas saíam para fazer doutorado com bolsas da CAPES, CNPq, da FAPESP, e depois não queriam voltar. Mas o único sentido que tinha no nosso tempo do investimento, alto investimento que faziam na gente, era para a gente voltar e dar o retorno. Criar um ambiente aqui. No meu tempo, a gente saía para fazer doutorado. Hoje, o pessoal sai para fazer pós-doutorado, não é na maioria dos casos. Mas nós temos que perseverar. Não desistam, acreditem. Muito bom, professor. Agradeço demais pela contribuição, pela presença, por essas histórias. A gente espera muitas outras vezes você por aqui para contar essas coisas incríveis, não é, Cláudio?
Nossa, com certeza. Eu estou reforçando os argumentos aqui no chat. O que você falou, Marcos, é incrível, entendeu? Nossa, eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, tá? Porque você passou uma mensagem e é aquilo, se a gente quer que o nosso Brasil siga em frente e não, a gente não seja mais questionado, né? Como é que eu faço para ser pesquisador num país em que a ciência está sendo atacada, que nem esse menino perguntou? Se a gente não quer mais que esse tipo de cenário aconteça, a gente precisa incentivar essa galerinha, né? Essa galerinha, se Deus quiser, vai fazer um trabalho para frente e vai levar adiante a ciência, né? A informação verdadeira, né? E vai distribuir isso na nossa sociedade para a gente poder ter um país mais justo, né? Se Deus quiser. Mas isso tem que ser feito, né? No contexto de olhar para trás, a história. Então é importante a gente conhecer. É importante a gente conhecer personagens como você dessa história, sabe? Que estão aqui dando seu testemunho. Isso é muito importante, né? Isso é aquilo, né? Os exemplos arrastam, né? E eu espero, e com certeza hoje você arrastou um monte de gente aí para um caminho promissor. Valeu mesmo, Marcos. Muito obrigado. Se isso realmente se concretizar, eu fico muito feliz, porque valeu. Valeu. E precisando de mim, eu podendo colaborar, estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Marcos, muito obrigado mesmo. Denise, a gente encerra por aqui então, né? Exatamente, a gente encerra por aqui. Eu agradeço muito a todos que estão nos acompanhando. Você quer finalizar ou eu finalizo, Cláudia, aí? Não, eu finalizo agradecendo. Além do Marcos, eu tenho que agradecer a você, a Gabi. Sem as duas, essa segunda edição não sairia, com certeza. E a todos os participantes, todos que ficaram aqui, assistiram, né, tiveram disponibilizar um tempinho para ouvir o Marcos. Eu acho que com certeza vocês aprenderam bastante, né? Então também agradeço muito a participação de todos. Só isso. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, fria. Boa noite. Aqui no Brasil, e a gente tinha aí uma galerinha do exterior que está passando calor, então, bom calor. Um abraço, gente. Até a próxima. Em breve a gente tem outra edição do Museu ao Vivo. Acompanhe aí nas nossas redes sociais. Rumo à terceira edição. Rumo à terceira edição. Um abraço, boa noite a todos.